Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso 11º capítulo deste livro, Ação e Reação. Esse capítulo se chama O Templo e o Parlatório. Esse capítulo nos traz lições muito interessantes, lembrando que o último capítulo que nós falamos se refere à finalização do caso Antônio Olímpio. Todos os capítulos anteriores, a espiritualidade, o Silas, não mediu esforços para encaminhar Antônio Olímpio para reorganizar o seu perispírito através da bênção da reencarnação. Finalizada a lição da responsabilidade, da ação e reação. André, em conversa com Druso, lhe explica que teria finalizado os trabalhos ali na mansão por conta dessa concretização do caso, porque já havia sido definida as questões do reencarne. Os irmãos Clarindo e Leonel haviam sido recolhidos para a mansão Paz. Então, o André entende por terminada aquela lição de ação e reação, quando então lhe é dito da importância da continuidade dos trabalhos, ainda na lição de ação e reação, no que o André solicita a presença, a continuidade do grande amigo Silas, a quem tanto fizeram juntos, estiveram juntos, foram acompanhados a tanto e quanto o André se afeiçoou na figura do Silas, tal a sua humildade, tal a sua forma de encaminhar, de organizar e reorganizar as situações postadas e necessárias de reajustes. É interessante que ele coloca a importância do trabalho concretizado, da missão cumprida, onde eles ficam comovidos, agradecendo ao mensageiro divino as bênçãos da reencarnação. Oportunidade então que eles fazem uma oração neste capítulo. E o Silas vem para acompanhá-los. E eles vão agora ser direcionados ao templo parlatório, um local de oração. Eles então deixam claro a importância daquele local. Ao chegar ao local, o André se depara com um local com vários nichos com nada, limpos, um local bem alvo, vários nichos vazios, brancos, uma mesa com uma cruz dourada, uma cruz prateada em cima da mesa. E o Silas então esclarece a André que a cruz recorda a todos os visitantes que o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo se encontra ali, naquele local, presente. Não obstante, muitos estejam em abismos infernais. E os nichos vazios dão oportunidade a que todos se dirijam aos céus, segundo a fé que abraçam. Vejam que interessante, esse templo de oração é um local ecumênico. Aqui não quer dizer, lá não diz se é espírita, se é católico, se é evangélico, não importa. Se é hinduísta, o que importa é que a pessoa tenha fé, tenha necessidade da oração. E lá ela vai cultivar a sua oração, a sua fé ao santo ou à pessoa que mais lhe tenha afinidade. É tão interessante esse momento da oração, da demonstração da fé, da necessidade que as pessoas em sofrimento, em aflição, têm de se pegar alguém, a um santo. Em dado momento aparece uma senhora, uma mãe, em oração para o seu filho, e ela mentaliza e aparece naquele nicho a imagem de Ave Maria,
da Maria, mãe de Jesus, com seu filho, que foi morto. Ela então com ele nos braços. Vejam que imagem maravilhosa criada por aquela mãe, pedindo pelo seu filho. Em vários exemplos, uma nova visão também é criada de uma santa que se chama Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus, da Igreja Católica, a doce monja do Carmelo, desencarnada na França. E o Hilário questiona, e a mensagem dela alcança o coração da famosa freira? Porque aquela pessoa estava ali naquele parlatório, de frente àquele nicho, rogando a Santa Teresinha. E ele pergunta, será que ela ouve? Ela sabe? Vejam a resposta. Depois da morte do corpo, as criaturas efetivamente santificadas encontram as mais altas cotas de serviço na expansão da luz, ou da caridade, do conhecimento ou da virtude, de que se fizeram a fonte viva de inspiração quanto aprendizado humano. O céu beatífico e isolado existe apenas na mente ociosa daqueles que pretendem o progresso sem trabalho e paz sem serviço. E é interessante que ele então complementa que, muito embora não seja aquele espírito a qual é direcionado a prece, a oração, mas outros espíritos que trabalham para o bem, para a luz, para o amor, irão atender essa oração. O coração que deixa na terra uma sementeira de fé e abnegação passa a nutrir no plano espiritual a lavoura das ideias e dos exemplos que legou aos irmãos de luta evolutiva. Lavoura essa que se expande naqueles que continuam o ministério sagrado. Vejam que importante que essa lição. E nessas hipóteses, a alma julgada santa entre os homens pode não ser realmente santa no plano da verdade? Pergunta o Hilário. As preces que lhe sejam dirigidas atingem os objetivos visados, ainda mesmo quando o suposto santo permaneça em duras experiências em região das sombras? E o Silas esclarece sim. As orações podem não encontrar de imediato o espírito a que se destinam, mas alcançam o grupo de companheiros a que deveriam ajustar-se. E tomamos aqui, por exemplo, o livro Entre a Terra e o Céu, aqui fizemos também o resumo dos capítulos, a prece de Evelina, a prece refratária, onde o impulso luminoso desta garotinha estaria direcionando a oração à sua mãe desencarnada, mas ela não se encontrava numa situação a ponto de ajudá-la, ela estava perturbada no plano espiritual. E a menina foi auxiliada por Clarencio, o ministro do nosso lar. Então vejam a importância da oração, a importância da prece, direcionar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais e da fé, na certeza de que tudo há de ser solucionado, resolvido, melhorado, amenizado. É essa certeza que o Silas nos deixa. Mais uma situação interessante é de uma outra mãezinha rogando as bênçãos e a proteção do Dr. Bezerra de Menezes. Ele que é o médico dos pobres, o grande espírito que já havia conquistado altas esferas, não necessitava ficar aqui na crosta terrestre, mas em missão preferiu ficar próximo de nós, os seus filhos amados, em abnegada missão de auxílio, de propulsão, nos propulsionar para o bem. E aqui a lição, ela então imagina o Dr. Bezerra: por amor a Jesus, não abandones, diz a mulher, o meu filho Ricardo nas trevas da perdição. Ele tinha pensamentos suicidas, queria se suicidar novamente, já havia se suicidado. Então ela roga
ao Dr. Bezerra que auxilie para que ele não caia novamente no mesmo erro, na mesma tentação. E é fantástico esse capítulo sobre essas questões da oração, da importância do pensamento, da importância de tentarmos alterar a fixação mental, muitas vezes que levamos, carregamos da terra as nossas mágoas, as nossas tristezas, a fixação mental. Todas as nossas tristezas são levadas para onde nós iremos. Por isso, a importância de deixarmos de lado, não carregarmos a bagagem da dor, da tristeza e da mágoa, para que possamos nos libertarmos quando voltarmos à pátria espiritual. E nesse ambiente ainda chegam irmãos todos com a aparência defeituosa, com a aparência desforme, devido à dor, a terrível situações de terrível monstruosidade, também chegam para pedir oração, para pedir o auxílio. Eles são irmãos inconformados e em pleno desequilíbrio. E o templo, ele serve para auxiliar na dor, que é paciente e compreensiva, criando renovação e reajuste para o caminho dos céus. Então esses irmãos, ainda com aspecto monstruoso, decorrentes do seu passado delituoso, se recorrem à prece, à oração e pouco a pouco vão se transformar, pouco a pouco vão conseguir se reajustar através da reencarnação, através da doação, através da renúncia, através do amor, através da fé e da paz. Então vejam, a lição desse livro, a cada capítulo nos deixa claro a importância da reencarnação, a importância do amor, a importância da renúncia, a importância de sermos hoje melhores do que fomos ontem. Espero que estejam gostando das leituras. Deem o like aqui no nosso canal, assinem o nosso canal e leiam o livro. Lembrando que em breve teremos uma live com 3 capítulos. Um abraço.